Cortou. Por açúcar. Ah, eu tomo 100. E a água? Essa é a água? Não. Tá vindo a água. O espetáculo Página 469, ele é um espetáculo de rua do Engasga. Ele surgiu de uma pesquisa em relação ao teatro de invasão, né? E até, primeiramente, uma admiração pelo trabalho do diretor André Carreira. Foi um processo longo, mas antes dele surgir esse espetáculo, a gente sabia que queria invadir o espaço público de modo a colocar uma lupa nos anti-heróis. Dessa pessoa, desse morador de rua, dos moradores de rua que são invisíveis, né, para muita gente. Todo esse processo de pesquisa que a gente teve da relação do ator e a cidade, né, a dramaturgia da cidade, para mim isso é o ponto maior, né? De entender a cidade de uma outra leitura, não que o teatro de rua convencional, como que ele faz a cidade como um cenário, só faz as suas instalações, a roda e tchau. O olhar do André é muito mais híbrido, sinuoso, provocador. Foi a gente começar a entender essa qualidade de teatro que é um pouco diferente do que se costuma ver em formações de roda e tal. E eu tava numa salinha fechada, mas quando eu me vi... Conta a história do Getúlio, um morador de rua que é um ex-funcionário público, né? Que cumpria todo o seu papel que a sociedade estabelece que você deve cumprir. Que saiu do seu ofício e veio morar na rua. Ele decide não mais copiar, não mais ser uma cópia daquilo que as pessoas acham que ele deve ser. Eu copiava tudo, letra por letra, vírgula por vírgula, até não saber mais o que era uma pilha de papéis para copiar e o que era uma rua para atravessar. Ainda assim, a sociedade tenta colocar ele dentro da formalidade. Olha a Liga do Bem, 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 é a Liga do Bem. A Liga Pública do Bem tem como missão encontrar o funcionário municipal que abandonou o seu posto de trabalho e foi morar na rua. É um trio que inicia o espetáculo com bastante humor. A gente começa o espetáculo, por exemplo, descendo de um carro e atravessando um cruzamento, né? Somos a Liga Pública do Bem, eu, a Fernanda e o Gabriel. A doutora Suzy Abigail Jefferson, uma médica, um enfermeiro e uma assistente social. Na dramaturgia eu faço o Jefferson, que tem a missão de resgatar esse morador que fugiu lá do seu emprego na repartição pública e veio para a rua escrever um livro. Ele quer lançar esse livro. Se o senhor vier com a gente, o Getúlio vai ganhar uma máquina fotocopiadora para fazer as cópias do livro dele. Ah, não sei não, que eu já tô cansada. E eles são cegos. E aí essa cegueira, na verdade, é uma metáfora, né? Eu sou um parceiro do Getúlio e a gente vai lançar um livro na rua e eu sou um cara que dá a vida pra ele, pra esse livro acontecer. Eu acredito no Getúlio, ele acredita no Getúlio, é engraçado falar. Getúlio pode estar solicitando refeição, eu e ele. Gente, alguém quer um copo? Pois tem passado muito frio aqui nessa repartição fria de ar-condicionado. É a Glória, a tua mulher. Eu faço a Glória. A Glória é a mulher do Getúlio, que encontra ele depois de 7 anos. Então vocês imaginem o chororô. Getúlio é a Glória, a Glória. Dentro do espetáculo eu faço alguém que carrega o som, que faz uma trilha sonora, que dá uma ajuda aos cegos. A ideia, que é uma coisa que para mim está sendo muito legal, eu acho, essa coisa de manter uma invisibilidade, que é o meu papel, né?
invade o espaço público e se você passou pelo espetáculo e viu um pedaço, talvez você volte para casa achando que é um acontecimento cotidiano do centro da cidade. Não sabe se é realidade, se é ficção ou se aquilo é uma manifestação, como alguns dizem. E estar na rua é uma forma diretamente de subverter pessoas que nunca talvez iriam a um teatro. Não é um público que foi convidado para estar ali, né? Ele entra, ele cruza a cena. Sempre tem esse perigo, né? Que você não sabe onde você está. Você está a todo momento sendo atravessado por tudo e ao mesmo tempo tem que jogar com esse ambiente. É uma dança no centro da cidade tentando jogar poeticamente com esse fluxo cotidiano, principalmente de centro da cidade, que muitas vezes é tão automático, né? Um espaço de transição. A rua ela é um espaço de, muitas vezes, de guerra, né? Sai! Não se aproxima! Não se aproxima, senão arranca a sua cabeça! Não se aproxima! Então esse estar na rua pra gente é importante por conta disso, porque o espetáculo também ele vai se transformando a cada apresentação. E cada vez cada cidade é uma história nova. Então tem lugares que dá para colocar o telão, lugares que não dá para colocar o telão, lugares em que a gente consegue autorização na rua, lugares em que a gente apresenta até a fiscalização chegar, correndo o risco de ter que parar. Você tem que contar essa história e ao mesmo tempo saber ficar no seu lugar para a própria história da cidade, a dramaturgia, a história dos acontecimentos daquele lugar também acontecerem, né? É um jeito da gente também se posicionar politicamente ante essa repressão aí do uso do espaço público pelos artistas e até mesmo o que acontece com os próprios moradores de rua, né, que acaba sendo o tema do nosso trabalho. E os bonecos, eles causam. Os bonecos são aquela coisa hiperrealista. Cópias do tamanho real do Douglas. E é uma chamatória, né, para o espetáculo, já é o espetáculo se instaurando. E isso causa um rebuliço assim, na cabeça das pessoas. A reflexão que parece que todo mundo faz é com a morte. Se eles estão vivos, se eles não estão. E isso causa alguma coisa nas pessoas, essa ideia. E por conta desse boneco, gerou uma dramaturgia junto dessas pessoas, as pessoas ligando, falando que essa pessoa tinha morrido. E aí primeiro chegou a polícia, que já é aquele espetáculo, né? E isso não está programado. E acontece, depois chega o corpo de bombeiros. E até gera uma questão muito engraçada que às vezes eles geram tanto tumulto que a gente se questiona se as pessoas se preocupam assim mesmo com os moradores de rua, porque às vezes tem um morador de rua ao lado, real, e a pessoa está mais preocupada ali com o boneco. A gente costuma dizer que ele é um acontecimento. Embora tenha vários elementos que entregam, né, que dizem para o público o tempo inteiro que aquilo é teatro. E esse público que fica nessa dúvida, muitas vezes ele sente a necessidade de acreditar aquilo como verdade. Gera muita coisa dentro da gente, o espetáculo. Muitas leituras, que nem pra mim, cada dia me surpreendo, porque a leitura vem do outro, não vem de mim. Eu simplesmente boto um vestido e não faço nada além disso. A gente também não tem a pretensão de chegar e falar assim, é dessa maneira que a gente pensa. A gente conta essa fábula, essa história, né? E aí as pessoas têm reações diversas, né? As pessoas se envolvem, as pessoas se emocionam, se enfurecem. É uma experiência urbana mesmo. O que elas estão pensando? Como elas se afetam, né, com isso? Eu me afeto muito. Eu chorei junto com aquela moça, meu. Eu chorei o tempo todo. Eu senti a dor dela, você acredita? Talvez a gente, por ser mulher, por ser mãe, então passou tudo isso pra gente. Quando eu sentei e vi um senhor do meu lado, eu vi a figura do Getúlio na figura dessa pessoa. Muitas vezes o morador de rua
Pode ter acontecido isso, ele pode ter perdido um acidente a família, ele veio na rua, ninguém sabe qual a história do morador de rua, realmente, no que ele chegou, né? Não parece que é um teatro, parece que está acontecendo mesmo. Eu entendi que ele trabalhava na prefeitura, mas mesmo assim eu vou tentar ler o livro, vou achar em algum lugar, porque ficou um gostinho de quero mais. Nessa questão tem uma coisa que é muito interessante e gostosa, que a gente trabalha com os estados, né, que é uma das vertentes também do trabalho do diretor André Carreira. Quando a gente decidiu que ia ser assim, né, esse trio, que a gente não ia enxergar mesmo, que a gente ia fazer de olhos fechados, nossa, foi muito difícil. É abdicar, né? Abdicar da necessidade de atenção. Olha só, eu preparei isso e por favor, escutem o que eu tenho a dizer. Esse espetáculo ele faz um caminho um pouco ao contrário, né? É um espetáculo de escuta. Então aí vem um lado performativo, aonde não se busca a necessidade da atenção pelo olha só o que eu estou fazendo que é lindo, maravilhoso. Não. Eu sempre precisei sentir o olhar do público de volta para mim, né? Trocar esse olhar. E de repente eu não tinha mais isso. Foi tirado. É uma coisa muito louca quando você não tem um sentido como aguçam os outros, né? Porque você está na rua, meu irmão. Você não está num ambiente seguro e fechado. Cada movimento seu reverbera em algum lugar. E cada movimento do outro reverbera em você, né? E aí veio esse dado novo que foi a gravidez. Tá na rua de olhos fechados, com uma barriga de grávida que eu tenho que tomar cuidado e os sentidos mudam um pouco também, né? Atenção, integrantes do grupo Engasga Gato. Favor dirigir-se à van. Edinael os aguarda. Obrigado. A circulação, né, circulação por projeto, circulação página 469, atravessamentos urbanos, essa circulação contemplou 10 municípios do estado de São Paulo, prioritariamente interior, né, litoral, e teve também São Paulo, teve também a capital. Olha, para mim uma das coisas mais legais e importantes dessa circulação está sendo a troca com os grupos parceiros. E aí foi maravilhoso, em cada cidade que a gente passa a gente tem um grupo anfitrião, então são grupos de teatro parceiros. É poder ver o espaço de cada grupo, como que ele se constrói, como que ele se organiza, a gente poder trocar com cada grupo dessas cidades, né? As conversas que a gente está tendo sobre as experiências, as realidades nas cidades. Da loucura dos Rosa dos Ventos, as polêmicas de Santos. Eu acho que absorver isso, não pelo discurso, mas pela postura cotidiana. Eu acho que isso é a postura cotidiana como artista. Eu acho que isso tem que ficar na gente, assim. Ouvindo a vivência desses grupos na sua cidade, no seu local, é uma coisa que, assim, eu vou levar mesmo. E com o público, essa experiência que a gente está vivendo. O público, como você coloca? Ah, mas a gente sente, né? E foi uma experiência que eu tô tendo aí de ator, de contrarregragem, de amizades, de momentos, de experiência de vida. Tá sendo mais do que simplesmente apresentações. Não dá pra achar que é só mais uma peça de teatro. Não, essa peça de teatro ela tem que transcender algumas coisas. Nessa circulação,
eu tenho me deparado com muitos Getúlios, né? E eu me deparei até com Getúlias, vamos dizer assim. O Engasga Gato é um grupo muito dinâmico, muito opiniudo. Todos têm uma posição marcante em relação à arte, ao trabalho. É maravilhoso, está sendo uma delícia. O Benjinha está conosco em todos, né, Benjinha? A gente brinca que o Benja, ele não tem, a contagem do Benja não é em meses, é em quilômetros rodados. É uma delícia. Eu acho que ele vai ter história para contar, hein? Toda a beleza que tem.